Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, professor de História do curso Enem gratuito. Vamos tratar nessa aula de Reforma Protestante e também a Contra-Reforma, também conhecida como Reforma Católica. A Reforma Protestante não foi a primeira, mas foi a mais importante ruptura institucional dentro do cristianismo. Tivemos primeiro o Cisma do Oriente, em 1054, quando o Império Bizantino cria a Igreja Ortodoxa e rompe com a Igreja Católica de Roma. Bom, mas é a Reforma Protestante a mais importante ruptura e ela acontece no século XVI. Mas quais seriam as causas dessa ruptura? Bom, temos aqui um quadro de grave crise moral da Igreja Católica. Por exemplo, a prática da simonia, a venda de cargos eclesiásticos. Gente que entrava para a vida religiosa, mas sem ter vocação para o celibato. Gente que comprava, por exemplo, título, cargo clerical para administrar o patrimônio da igreja e enriquecer com isso. Nós temos aqui, por exemplo, por consequência disso, o nicolaísmo, que é o desrespeito à castidade clerical. Vamos ter caso de papa que tinha mulher, tinha filhos e tinha amantes, o famoso Papa Alexandre VI. E teremos aqui também a igreja vendendo relíquias religiosas, algumas delas falsificadas, e além disso o quê? A venda de indulgências, a venda do perdão, a venda de uma passagem para a vida eterna, uma espécie de imobiliária celestial. Vendemos terrenos no céu, certo? Para você garantir a sua vida eterna em paz. Muito bem, olha só, a igreja também se opõe aqui à burguesia, condenando práticas burguesas como, por exemplo, os juros. Condenava isso como uma heresia, a heresia da usura. E a burguesia, sentindo-se perseguida pela igreja, vai apoiar, em parte, essa ruptura. Teremos também aqui um conflito histórico de interesses entre a autoridade do Papa e a autoridade de alguns reis. E alguns reis vão se indispor com o Papa e vão apoiar ou mesmo protagonizar essa ruptura com a igreja. Agora, olha só, os principais movimentos reformistas acontecem na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. É na Alemanha que tudo começa com Martinho Lutero. Martinho Lutero era clérigo da igreja e ele vai se indispor com a venda de indulgências promovida a mando do Papa Leão X para arrecadar fundos para a construção de uma nova sede para a igreja, a Basílica de São Pedro. O Lutero vai escrever as chamadas 95 teses em 1517 e vai pregar essas 95 teses criticando a igreja na porta da Catedral de Wittenberg, local onde o monge polonês Johannes Tetzel vendia as indulgências para arrecadar os fundos, para a construção da Basílica de São Pedro. Aqui ele critica a venda de indulgências. Ele vai ser depois levado à chamada Dieta de Worms, onde ele sofre ali um julgamento por um tribunal inquisitório secular. Ele vai ser condenado, mas não vai ser preso, porque ele vai fugir com o apoio de reis, de principados, de reinos alemães. O mais, digamos, leal, o mais próximo de Lutero é o rei Frederico da Saxônia, que vai abrigá-lo no castelo de Wartburg. É lá, inclusive, que Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. Nós já temos aqui também a imprensa inventada na Alemanha por Johannes Gutenberg e vai ser um importante instrumento para divulgar as ideias luteranas, fazendo com que elas tivessem um grande alcance na Alemanha. Bom, teremos depois uma revolta, a chamada Revolta dos Anabatistas. Os anabatistas eram aqueles que negavam o batismo na fase inicial da vida do cristão. Eles são também conhecidos como rebatizadores. Entendiam que o batismo dependia da consciência. Então ninguém pode ser batizado ainda bebê. É preciso se batizar somente consciente da sua adesão ao cristianismo. Eles vão se revoltar liderado por um simpatizante das ideias luteranas, que é o Thomas Müntzer. Só que esse movimento, ele também tem duas características. Eles são contra a adoração de imagens e chegam a destruir imagens. É o movimento iconoclasta, que os anabatistas também pregam. Mas eles também defendem o quê? Eles defendem tomar terras dos nobres, dos reis, justamente dos nobres e reis que agora protegiam Lutero. Então Lutero vai, em nome dessa aliança com nobres e reis, tentar apaziguar, certo? Essa revolta dos anabatistas, já que muitos dos seus revoltosos eram simpatizantes do luteranismo, até porque o próprio líder Thomas Müntzer é simpatizante do luteranismo, Lutero vai conseguir enfraquecer o movimento, mas o movimento vai terminar mesmo a partir de um grande massacre promovido pelas tropas dos reis e nobres da região. Bom, teremos aqui, em 1529, a chamada Dieta de Spira. Havia um conflito também de interesses entre reis alemães que protegiam Lutero e defendiam
as ideias de Lutero e contra, nesse caso, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ligado à igreja. O Sacro Império Romano Germânico defendia que só o catolicismo seria permitido nos reinos, né, do império, nesses reinos alemães. Mas aí, em 1529, ele vai permitir que aqueles reis que já haviam anunciado sua conversão ao luteranismo possam adotar o luteranismo como, né, instituição, como crença oficial. Mas aí o que acontece? Aqueles reis que eram simpatizantes do luteranismo, mas não tinham assumido publicamente a sua confissão luterana, não podem se tornar luteranos a partir daquele momento. E eles se revoltam contra isso, eles protestam contra isso. É aí, inclusive, que o nome do movimento é chamado de Reforma Protestante, por causa do protesto de reis alemães contra a chamada Dieta de Spira, que impede que reis alemães que ainda não haviam anunciado publicamente sua confissão luterana, né, pudessem assumir a partir daquele momento a fé luterana. Muito bem, nós vamos ter aqui, finalmente, em 1530, um grande documento que orienta a fé luterana. É a Confissão de Augsburgo, que Lutero escreve em parceria com outro teólogo, Filipe de Melanchthon. E aqui eles estabelecem o quê? A doutrina luterana, defendendo que a salvação, ao contrário do que pensava a igreja, não dependia de boas ações. Porque a igreja defendia boas ações, explorando boas ações como doações em dinheiro para a igreja. E aí, nesse caso, Lutero diz o quê? Não, a salvação depende apenas da fé. Qualquer boa ação é consequência da fé. Ele também vai dizer que os 7 sacramentos da igreja são formas que a igreja tinha de cobrar impostos continuadamente de seus fiéis. Ele só encontra respaldo bíblico em 2 sacramentos que a igreja tinha, o batismo e a Eucaristia, que são preservados na doutrina luterana. Também defende o uso do idioma nacional, do idioma vernáculo, para os cultos e para os próprios textos da igreja e a própria leitura da Bíblia. Porque é preciso que os fiéis possam ler a Bíblia. Por isso, ele traduziu a Bíblia para o alemão e defendeu, com isso, a livre interpretação da Bíblia, contrariando aqui a ideia que a igreja tinha de que o Papa, a igreja, era a instituição que tinha autoridade para interpretar a Bíblia e ninguém poderia contradizer a autoridade do Papa, considerada infalível. Bom, Lutero vai defender aqui também o fim do celibato clerical. Ele mesmo vai acabar se casando, né? E vai defender também aqui, ó, o fim do culto de imagens. Bom, nós vamos ter em 1555, com essa grande expansão das ideias luteranas na Alemanha, inclusive com o auxílio da imprensa, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, para impedir a fragmentação do império, ele permite que todos os reis que quiserem seguir o luteranismo pudessem seguir. O princípio da chamada Paz de Augsburgo é tal príncipe ou tal rei, sua religião, certo? Bom, nós teremos na Suíça a reforma feita por João Calvino. Calvino era francês, mas na França ele não encontrou um ambiente favorável às suas ideias reformistas. Encontrou isso num lugar onde existia já uma relativa liberdade religiosa, a Suíça. E lá ele se alia à burguesia para tomar o poder em Genebra e formar em Genebra um governo formado por teólogos e membros da burguesia. É o Consistório de Genebra, que será extremamente radical, inclusive na perseguição àqueles que contrariam a chamada doutrina calvinista. O Consistório de Genebra também funciona como uma espécie de inquisição calvinista. Bom, por que o Lutero vai ter adesão da burguesia? Porque na sua teoria da predestinação divina, ele diz o seguinte, ó, Deus deu a cada um uma vocação específica para o trabalho. E cada um encontra a sua vocação para o trabalho através da fé. E aí, nesse caso, a pessoa descobrindo para o que tem vocação, ela vai trabalhar com dedicação. Trabalhando com disciplina, com dedicação, temos 2 consequências importantes na visão de Calvino. Primeiro, o trabalho afasta as pessoas do vício e aproxima elas da virtude cristã. E esse trabalho, feito de maneira disciplinada, ele permite o acúmulo de riqueza. Esse acúmulo de riqueza, então, é decorrente de um trabalho feito com disciplina, que afasta o fiel dos vícios e que também é feito com essa disciplina porque é feito com vocação que foi descoberta pela fé. Por esses motivos, a riqueza é vista como um sinal de salvação. É um discurso que agrada a burguesia. Por isso o calvinismo, inclusive, se expande rapidamente para vários países da Europa. Na Inglaterra, são chamados de puritanos. Na França, os huguenotes. Na Escócia, os presbiterianos. Nome, inclusive, usado no Brasil. Tá. E teremos aqui também a reforma
contra-reforma anglicana na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII vai acabar entrando em conflito com o Papa. Por quê? Ele já era casado com Catarina de Aragão, mas ele queria anular esse casamento porque esse casamento não deu a ele o filho homem para sucedê-lo no trono. E aí ele pede para que o Papa anule o seu casamento. O Papa não vai anular o casamento porque isso seria, nesse caso, ferir um dogma importante do catolicismo, né? A ideia da indissolubilidade do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separa. E aí o rei Henrique VIII vai usar isso como pretexto para romper com o Papa, romper com a igreja, confiscar todos os bens da igreja na Inglaterra e fundar uma igreja nacional, a igreja anglicana, controlada pelo próprio rei, através do chamado ato de supremacia, certo? Muito bem. O curioso também é que tudo isso tinha como objetivo maior tomar as terras da igreja. A igreja era dona de 30% das terras da Inglaterra. Agora, a igreja católica, como é que ela se comporta diante de tudo isso? Ela vai reagir. É a chamada contra-reforma ou reforma católica, que acontece a partir do Concílio de Trento, que vai reunir clérigos para redefinir o papel da igreja católica, né? E aí, nesse caso, nós teremos aqui, a reafirmação de alguns dogmas. Por exemplo, a infalibilidade do Papa. E também teremos aqui uma política de moralização do clero, com a proibição, por exemplo, da simonia, nesse caso, da venda de cargos eclesiásticos, a proibição do nicolaísmo, que já era proibido, mas vai ser, né, controlado mais rigorosamente, a proibição da venda de relíquias e da venda de indulgências. Mas se afirma aqui que as imagens devem ser, sim, cultuadas, porque elas reforçam a fé. Bom, teremos aqui também o restabelecimento com mais rigor da Inquisição para perseguir protestantes, mas não somente protestantes, perseguir também judeus, intelectuais, cientistas que contrariassem os dogmas católicos reafirmados agora pelo Concílio de Trento. A igreja vai criar também um órgão de censura, o Index Librorum Prohibitorum, a lista dos livros proibidos, mais conhecido como índice ou Index. E aí temos aqui esse órgão, né, que vai, nesse caso, censurar várias obras de cientistas, de filósofos, de teólogos e que contrariavam, claro, né, a fé católica. E temos aqui o reconhecimento da igreja a uma instituição, a uma ordem criada dentro da igreja, a Companhia de Jesus, também conhecida como a Ordem dos Padres Jesuítas. Ela tem como missão o quê? Disseminar o catolicismo na América, catequizando índios e cuidando da educação colonial. A lógica qual é? Se a igreja perde fiéis na Europa, ela compensa essa perda, conquistando novos fiéis na América através da catequese indígena e do controle da educação colonial. Sobre reforma protestante e contra-reforma é o que temos de mais importante. Agora não esqueça de conferir o conteúdo dessa aula aqui embaixo na descrição e curtir o nosso vídeo. Beijo grande para vocês e não esqueçam, claro, de fazer o simulado. Tchau, tchau e até a próxima.